Olá pessoal, na aula de hoje aqui do Matemática a gente vai aprender sobre estrutura de repetição e estrutura condicional, né? Então para começar aqui vamos ver o comando while, né? Que é o comando enquanto, né? Esse comando é escrito da seguinte forma, né? Então você vai dar esse comando com letra maiúscula, né? Sempre lembrando da letra maiúscula, e aqui entre colchetes a gente vai colocar as informações. Aqui a primeira parte, né? A gente vai separar as partes em vírgulas, né? Então antes da primeira vírgula a gente vai colocar, por exemplo, enquanto, nesse caso aqui, j for menor do que 4, o que vai acontecer? Ele vai printar j elevado ao quadrado, né? Então, na primeira vírgula que a gente coloca essa, né? Enquanto isso daqui for satisfeito, né? A gente vai, então, na segunda vírgula, colocar o que ele vai fazer, né? Enquanto essa primeira condição for satisfeita. Aqui, no caso, é printar esse j ao quadrado, né? E aqui a gente pode dar um ponto e vírgula e incrementar esse fator j, né? essa variável j. Né? Então, aqui no caso, quando você coloca aqui ponto e vírgula j mais, ele vai incrementar em 1 o valor de j. Então, o que vai acontecer? Aqui eu vou compilar essa primeira parte aqui que eu vou chamar j igual a 1, né? A gente vai ter que j igual a 1 é menor do que 4, né? Então, ele vai rodar isso daqui e incrementar mais 1 a j, né? Até chegar no valor 4 ele vai parar, né? Porque tem que ser menor do que 4. Então, quando a gente roda aqui, ele vai fazer isso daqui, né? Então, j, o que vai acontecer, né? Jogando aqui, a primeira coisa que ele vai fazer vai ser j igual a 1, ele vai verificar, é menor do que 4? É. Então, ele vai vir, vai printar 1 ao quadrado e vai jogar j para 2, né? Então, vai ser j1 mais 1, né? Aí, vai pegar o j igual a 2 e vai fazer novamente, menor do que 4? Sim, vai printar 2 ao quadrado, que é esse 4 aqui. E assim também com o próximo, que vai ser o j igual a 3, né? Que é menor do que 4. E ele vai printar o 3 ao quadrado. Aqui agora eu estou usando sempre a mesma letra para variável, né? Então eu vou dar um clear j, né? A gente já viu esse comando clear aqui, né? Com a letra maiúscula, né? Sempre lembrando disso. Que ele vai limpar, então, essa variável, o j deixa de ser, no caso aqui, 3, né? Então, agora a gente tem uma outra forma, outra coisa que a gente pode fazer é que essa incrementação aqui é para acrescentar mais 1 a variável. Só que a gente pode acrescentar qualquer valor que a gente quiser, né? Então, por exemplo, aqui, no exemplo aqui de baixo, a gente tem, então, enquanto j é menor do que 8, printa j ao quadrado e ponto e vírgula, a gente quer incrementar, então, depois de feito isso, incremente j com 2, né? Então, j vai receber j mais 2. E aqui eu vou compilar, né? Então, quando a gente compila isso daqui, a gente vai ter isso daqui, né? Então, j igual a 2, né? O que acontece? J igual a 2 é menor do que 8, né? Então, ele vai printar 2 ao quadrado e o 2, né? Ele vai receber 2 mais 2. Então, esse j vai receber 2 mais 2, vai receber 4. Aí ele faz esse mesmo procedimento com 4, vai ser 4 ao quadrado, que é o 16 que está aqui, e depois ele faz o mesmo procedimento com o 6, né? Que é o 36 que aparece aqui, né? 6 ao quadrado. Outro comando aqui, né, que é o comando condicional, que é o seguinte. Aqui eu posso compilar direto aqui esse j, né? Então agora o nosso j é igual a 3, né? Que é o seguinte. Esse condicional é se, né? O if, né? Então a gente vai ter essa estrutura, né? A gente vai ter o if, entre colchetes a gente vai colocar as informações, e aqui antes da primeira vírgula vai ser a condição a ser satisfeita, né? E se essa condição for satisfeita, vai acontecer o que está na segunda parte aqui, e se não for satisfeito, vai ser o que está na terceira parte, né? Então, essa é a estrutura desse comando if. Então, o que isso daqui está dizendo? Está dizendo que se j for igual a 4, né, printa j igual a 4. Aqui está entre aspas, né, porque a gente está colocando como texto, né? Então, ele vai escrever esse texto, né? Se não, a gente printa j igual a... Aí eu dei uma vírgula aqui e coloquei j. Ele vai imprimir, então, isso daqui como texto, e aqui ele vai imprimir a variável, o valor da variável j, né, que no caso é 3. Então, quando a gente compila aqui, né, a gente vê que o que aconteceu foi que ele colocou j igual a 3. Por quê? Porque a gente vai ter j igual a 3 de entrada, né? Então, se j for igual a 4, né, ocorre isso daqui, o que não é verdade, né, não ocorre. E se não é igual a 4, que é o nosso caso, vai printar j igual ao valor de j, que é 3. Né? Então, ele vai printar esse j igual a 3. Outro comando que a gente tem aqui é o comando do, né, que é o faça. Né? Então, a gente pode utilizar isso da seguinte forma. Aqui a gente tem faça, né? Essa primeira parte aqui vai ser o que ele vai fazer, e essa segunda parte aqui vai ser
os valores que ele vai utilizar para a variável, né? Então, como é que funciona isso daqui? Aqui nesse caso eu estou mandando ele printar 2 elevado a i, e o i ele vai variar de 1 a 5, né? Então, quando a gente roda isso daqui, ele vai printar, no caso aqui, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, né? Então, ele faz essas contas, né? Uma outra forma de a gente utilizar o do é colocando alguns valores específicos, né? Por exemplo, aqui, esse do aqui vai printar 2 elevado a i, novamente, só que agora, colocando aqui entre chaves, né? Colocando i, colocando a vírgula e colocando chaves novamente nos valores, a gente vai ter que, vai usar os valores específicos que estão aqui. Então, por exemplo, ele vai utilizar i igual a 1, i igual a 3 e igual a 5 para fazer essas contas. Então, ele plota 2 elevado a 1, 2 elevado a 3 e 2 elevado a 5. Uma outra forma de a gente utilizar é colocar um passo, né? Então, por exemplo, aqui a gente vai printar novamente esse 2 elevado a i, né? Só que agora eu quero que esse i varie de 2 a 6 com passo 2, né? Note a diferença aqui nas chaves, né? Então, aqui em cima a gente tem duas chaves, essas chaves no geral e essas chaves aqui nesses valores específicos que a gente vai utilizar. E aqui embaixo a gente tem as chaves apenas no geral aqui, né? Então, o i, 2 até 6 com passo 2. O passo é o terceiro valor aqui, né? Então, quando a gente printa isso daqui, a gente vai ter, então, que ele vai printar os valores 2 elevado a 2, 2 elevado a 4, 2 elevado a 6. Uma outra coisa que a gente pode fazer com esse comando do é utilizar mais de uma variável, né? Então, por exemplo, aqui agora a gente quer printar 2 elevado a i mais j, né? Então, para utilizar mais de uma variável, simplesmente coloca a vírgula, coloque quanto você quer que varie o i, depois da próxima vírgula, quanto você quer que varie o j, e o que ele vai fazer vai ser fixar um i e varrer o j, né? Então, por exemplo, vai fixar o i igual a 1, vai varrer o j igual a 1, j igual a 2, vai dando os valores. Depois vai fixar o i igual a 2 e varrer novamente esse j. Então, o resultado é esse daqui, né? Então, a gente vai ter o que aqui? A gente vai ter que i igual a 1, j igual a 1, então vai ser 2 elevado a 2, né? Essa soma daqui, então vai sair 4. Aí depois a gente vai ter i igual a 1, j igual a 2, que vai ser 2 elevado a 3, que é o 8 que está aqui. Depois a gente vai ter i igual a 2, j igual a 1, que é novamente 2 elevado a 3, que a gente vai ter 2 mais 1 aqui novamente, então vai ser 8. E depois ele faz i igual a 2, j igual a 2, então a gente vai ter 2 elevado a 4, que é esse valor daqui, né? Então aqui novamente eu vou limpar essa variável j, né? E uma outra coisa que a gente pode fazer é misturar esses comandos, né? Então, por exemplo, aqui, a gente vai ter, eu vou chamar esse j de 5, né? E eu vou utilizar um do dentro do if. Então, o que a gente tem aqui? Aqui a gente tem, se j é menor do que 3, faça isso daqui. Faça o quê? Faça printa j elevado a i, com i variando de 1 a 2. Se j não for menor do que 3, faça isso daqui. Printa j elevado a 5i, com i variando de 1 a 2. E quando a gente compila, o que acontece é isso daqui. Então, o que ele fez? Se o nosso j de entrada for 5, né? Então, significa que j não é menor do que 3. Consequentemente, o que vai acontecer vai ser essa segunda parte aqui da condicional, que é printar o j elevado a 5i com i variando de 1 a 2. Então, aqui a gente tem o 5, né? O j é o 5, né? 5 elevado a 5 e o 5 elevado a 10, né? Que é 5 vezes 2 aqui. Então, é isso que eu tinha para apresentar hoje. Obrigado.